Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Gardênia. Hoje a gente vai para mais uma aula de História. Nós iremos estudar hoje o capítulo 3 sobre as reformas religiosas. O nosso tema, reforma religiosa. Coloquei as duas imagens, que é o assunto qual a gente irá falar, né? A imagem de Martim Lutero, porque foi ele que deu início a esse movimento, a reforma religiosa, certo? E a imagem da igreja, que é o assunto. Difusão da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro sagrado do cristianismo, né? E durante o período medieval, esse livro ele era interpretado principalmente por autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existia poucos exemplares da Bíblia, que eram copiadas à mão, né? E custava muito caro, tá? Então, a Bíblia, por ter sido um livro copiado na mão, de início ele custava muito caro. Mas isso veio a mudar quando o alemão Johann Gutenberg, ele desenvolveu um processo de impressão com um tipo móvel de um metal, né? Então, vamos supor que era um tipo de máquina de xerox daquela época, né? Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia ela começou a chegar às mãos de um número maior de fiéis, né? Então, os fiéis eles passaram, depois da Bíblia ter sido impressa, né? O número de fiéis aumentou em receber essas Bíblias, né? Ou seja, em receber não, em ter essas Bíblias em mãos, né? Multiplicando-se o número de leitor e surgiu também as novas interpretações, né? Nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da igreja. Mas as autoridades católicas, elas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema. Afinal, tendo mais acesso aos textos sagrados, as pessoas que sabiam ler, elas podiam estudar por si mesmas e questionar o que ouviam dos sacerdotes nas cerimônias religiosas. A gente vai ver aqui as críticas, né? A crítica do clero, qual foi as críticas que eles tiveram, né? Então, vários grupos religiosos e a autoridade da própria igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual do sacerdote. Por exemplo, ele criticava o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo, à custa da maioria dos fiéis. Outra crítica que se refere ao comércio de tipo de artigos religiosos, né? Os membros da igreja enganavam os fiéis vendendo-lhe coisas sem valor, como se fossem espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz em que Jesus morreu, palhas da manjedoura, pedaços do manto sagrado, certo? Essa imagem que eu coloquei aqui também são as vendas das indulgências, tá certo? As vendas das indulgências, isso era troca do perdão, né? Dos pecados. Eles vendiam as indulgências para que as pessoas tivessem o perdão dos seus pecados. Mas também era criticado, né? E muitas vezes a igreja ela chegou a conceder o perdão em troca de moedas e artigos de luxo. Com isso, os fiéis acreditavam estar comprando a salvação eterna e os membros do clero ficavam mais ricos, né? Então, vamos dizer assim, que ela, de uma certa forma, acabava aqui enganando os fiéis com essas falsas vendas de indulgência para que eles acreditassem que eles iriam ter perdão dos seus pecados e teriam sua salvação. Reforma luterana. No século XVI, o monge Martim Lutero, né, ele iniciou um movimento de ruptura com a Igreja Católica,
certo? E aos 22 anos, ele entrou para a ordem de agostinianos, que é um grupo religioso católico inspirado pelas leis de Santo Agostinho. Em seus estudos, Lutero encontrou na Bíblia frases que lhe pareceram fundamentais, né? Então, essa foi uma das partes o qual Lutero encontrou na Bíblia, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, né? O justo viverá da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, foi isso, né, que veio a despertar Martim Lutero. Para expor seus pensamentos, Lutero publicou em 1517 um manifesto de 95 teses, certo? Condenando as práticas da Igreja Católica. Os líderes católicos reagiram e, ao final das discussões, decidiram expulsar Lutero da Igreja. Já em 1518, conseguiram um processo por heresia contra Lutero. 2 anos depois, o Papa Leão X, Leão X passou a puni-lo caso não revogasse as suas teses. Em dezembro de 1520, o rebelde queima a bula papal, né, além de uns livros de leis católicas e várias obras de seus opositores. Com isso, Lutero veio, né, cada dia mais ganhar vários seguidores. Em pouco tempo, as ideias de Lutero ganharam seguidores, né, que eu acabei de falar, e seguidores, entre eles estavam os camponeses, os trabalhadores urbanos, os burgueses, nobres do norte da Europa. Bom, pessoal, entre eles também tem aqui os principais da doutrina luterana. Destaca-se a fé cristã como único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como única fonte para a fé, o batismo e a Eucaristia com os 2 únicos sacramentos. Além disso, Lutero não acreditava o culto aos santos católicos e a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa, tá? Então, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui. A gente irá dar continuidade a esse capítulo na nossa próxima aula, tá bom? A atividade irei colocar no grupo, certo? Qualquer dúvida no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida pode me chamar no meu PV. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.